Nos deparamos agora com a famosa integral da secante ao cubo de x dx. Nessa oportunidade, vamos aplicar o método de integração por partes para solucioná-la. Vamos lá. Então, está aí a nossa integral. I igual a integral de secante ao cubo de x dx. Para resolver essa integral, precisamos fazer uso de alguns truques algébricos e fazer uso também de algumas relações trigonométricas. Por exemplo, vamos desmembrar a secante ao cubo de x em dois termos, secante de x vezes secante ao quadrado de x. Por quê? Porque esse termo, secante ao quadrado de x, eu vou fazer uso de uma relação trigonométrica. Qual é? Esta aqui, ó. Fruto da relação fundamental da trigonometria, eu consigo deduzir que a tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Daí, aplicando este resultado no lugar de secante ao quadrado de x, nós temos a seguinte expressão. Olha lá, secante de x vezes, ao invés de secante ao quadrado de x, eu vou colocar 1 mais tangente ao quadrado de x dx. Bom, qual a vantagem disso? Agora eu obtenho duas integrais ao invés de uma. No primeiro momento, parece que eu compliquei a situação. Mas não compliquei. Por quê? Porque lembre-se, a ideia do método de integração por partes é trocar uma integral, em princípio, não tratável, onde a imediata não é muito clara, por outra integral ou outras integrais, onde a solução é mais simples, que é o caso. Então, secante de x vezes 1 vai me proporcionar a integral de secante de x dx, que é uma imediata, e secante de x vezes tangente ao quadrado de x vai me dar uma outra integral, onde eu tenho recursos para solucioná-la. Vamos lá. Bom, essa aqui, como eu disse, é uma imediata. Agora, e essa aqui, ó, secante de x vezes tangente ao quadrado de x? É nesse momento que vamos aplicar o método de integração por partes. Vamos a ele. Então, vamos resolver I1. Então, I1 fica secante de x vezes tangente de x vezes tangente de x. Novamente, o que eu fiz? Eu rearranjei os termos e agora fica claro uma situação para mim. Qual? Vou chamar de u esse termo tangente de x. Aí, para encontrar o diferencial correspondente, eu derivo u com relação a x. Então, tenho du é igual a secante ao quadrado de x dx. Como eu achei esse valor? Pois é, precisamos ter, quando formos resolver integrais indefinidas, à mão uma tabela, tanto de derivadas como de integrais imediatas. A derivada da tangente de x é uma derivada tabelada, e ela dá como resultado secante ao quadrado de x dx. Tá? Bom, e o dv? dv é todo o restante envolvendo o dx. Então, secante de x vezes tangente de x dx. Muito bem. Agora, para calcular o v, nós integramos ambos os termos. Aí, acontece algo interessante. Ao integrar secante de x vezes tangente de x dx, parece uma integral meio complicada de fazer. No entanto, o resultado dessa integral é muito simples, secante de x. Como saber isso? Bom, tente derivar a secante de x. A hora que você derivar a secante de x, o que você tem? Você tem o integrando secante de x vezes tangente de x. Lembre-se que a integral indefinida nada mais é do que uma antiderivada. Então, uma forma de resolver integrais é também responder a seguinte pergunta: qual é a função cuja derivada dá um integrando? Então, qual é a função cuja derivada dá secante de x vezes tangente de x? É justamente secante de x. Novamente, com uma tabela à mão, você consegue verificar isso claramente. Resolver integrais definidas deve seguir essa rotina. Na verdade, nós temos um integrando, que na verdade não aparece como sendo uma integral imediata em princípio, e aí nós vamos trabalhando integrando algebricamente, fazendo uso de um truque, de um método de integração, até chegar em uma integral ou um conjunto de integrais imediatas, onde a solução é facilmente verificável por uso de uma tabela. Muito bem. Então, agora, usando a relação para o método de integração por partes, eu tenho que I1 é igual a uv, olha lá, tangente de x vezes secante de x, menos a integral de v
que é secante de x, du. Quem que é du? Secante ao quadrado de x dx. Espera aí, mas o método de integração por partes, ele na verdade tem que propor para a gente uma integral mais simples. Aí parece que nós voltamos à nossa integral original. Então é nesse momento que a gente precisa parar um pouquinho e refletir. Isso não é um problema, é uma vantagem. Por quê? Porque agora eu vou construir uma equação em termos de i, que é a minha integral original. Porque esse termo aqui, ó, integral de secante ao cubo de x, é justamente a nossa i. Mas o que isso significa concretamente? Significa que a nossa i é igual a secante de x dx na integral, aquela que ficou lá para trás, mais i1. Mas quem que é i1? I1 é tangente de x vezes secante de x menos i mais o resultado dessa integração. E essa integração, como já disse anteriormente, é uma imediata, cujo resultado é ln do módulo da secante de x mais tangente de x. Vamos lá outra vez. Bom, ao separarmos a i em duas integrais, a primeira foi essa aqui, ó. Essa aqui é uma integral tabelada, ela é imediata, cujo resultado é o logaritmo natural do módulo da secante de x mais tangente de x. Você pode verificar isso facilmente derivando esse termo. Derivando esse termo, o que você tem que obter? Secante de x. Muito bem. Mais i1. Quem é i1? I1 originalmente é essa integral aqui, ó. Integral de secante de x, tangente de x ao quadrado, que nós desmembramos em outra tangente de x. Resolvendo isso por partes, encontramos a i novamente, o que nos permite uma equação. Que equação? I igual ao resultado desta integral, ln do módulo de secante de x mais tangente de x, mais o v, quem é o tangente de x, quem quer ver? Secante de x, menos essa integral que é i. Então, nós temos uma equação em i. Agora, esse termo aqui, menos i, ao passar para o primeiro membro, ele passa como somando. Então, fica menos i, passa para lá positivo, fica i mais i, 2i. Igual ao quê? ln do módulo da secante de x mais tangente de x, mais a tangente de x vezes secante de x. É interessante, nesse momento, você pausar o vídeo, pegar lápis e papel, retornar desde o princípio e ir escrevendo por você mesmo para entender a lógica do processo. Muitas vezes, quando resolvemos integrais pelo método por partes, o que ocorre? Quando as integrais são trigonométricas, muitas vezes as integrais se repetem. E isso pode, em princípio, parecer um problema, mas não é. Por quê? Porque, como apareceu a integral novamente, você pode constituir uma equação em i. Esse é o interessante. Então, 2i igual a esse termo todo. E agora, como é que eu faço para encontrar i? Divido ambos os termos por 2. Né? Então, nós temos a nossa expressão para 2i, dividindo por 2, eu tenho quem? A minha i. Então, i igual a meio do ln do módulo de secante de x mais tangente de x, mais tangente de x vezes secante de x, mais a nossa sempre presente constante numérica de integração, que torna a integral indefinida. Bom, essa integral não é só importante pelo número de aplicações que ela está presente, mas também para ser mais um exemplo de uma aplicação muito útil do método de integração por partes. Essa integral dificilmente seria solucionada por outro caminho. Talvez com maior dificuldade ou menor dificuldade, mas o método de integração por partes faz com que essa integral seja resolvida em poucas linhas. Basta o quê? Basta saber a relação trigonométrica, que vem da relação fundamental da trigonometria, e ter um pouco de atenção em usar esse truque, em desmembrar em secante ao cubo de x, em secante vezes secante ao quadrado, para tirar a vantagem de que existe uma relação que eu posso substituir no lugar de secante ao quadrado de x. Novamente, só é possível resolver também se você tiver à mão uma tabela de derivadas integrais e ter sempre em mente que solucionar uma integral é realizar, na verdade, uma antiderivada. Então, sempre perguntar qual é a função cuja derivada dá aquele integrando.
E é justamente o que eu te convido a fazer neste momento. Tomar essa função inteira, que é o resultado da nossa I, e derivá-la em relação a x, para ver o que acontece. Você já sabe o que vai acontecer. Você vai conseguir, novamente, secante ao cubo de x dx. Treine bastante. Esse exercício tem muito a acrescentar no seu conhecimento. Até a próxima.